Fala você! E aí, preparado para o segundo vídeo dessa série de 3 vídeos, onde eu estou explicando sobre a taxa Selic? No primeiro vídeo eu falei o que era a taxa Selic e nesse vídeo eu vou explicar como a taxa Selic impacta nos nossos investimentos. Na verdade, a gente vai ver bem mais do que isso, né? Vai ver até o que eu chamo do efeito borboleta da economia, que é quando a gente mexe numa variável econômica, como a taxa Selic, e o impacto que ela tem em diversas áreas econômicas e também no nosso dia a dia. Mas para entender esse vídeo, era legal você assistir o primeiro vídeo antes, porque eu vou fazer um resumo daquele vídeo, um esquemazinho aqui no quadro, para poder pegar o gancho para explicar sobre investimento. Por isso, assista lá o vídeo primeiro, depois volte aqui para você não perder nenhum ponto. Então vamos lá, vai ser rapidinho a montagem desse esquema. Nossa, acabei. Bem, esse aqui é o esquema do primeiro vídeo, né? O resumão do primeiro vídeo que eu fiz explicando o que era a taxa Selic. E agora vamos mostrar alguns marcos que é para pegar o gancho para a nossa próxima explicação. Bem, na verdade, a gente viu o seguinte, né? Aqui começa com os bancos fazendo um empréstimo e a gente viu que os empréstimos servem para o consumo, né? Aumentar para que o dinheiro circule mais, seja de pessoa física, seja também de empresas que podem renovar sua frota. Esse aumento aqui do consumo, pela oferta e demanda, eles podem levar o preço para cima e para baixo. Então, o comércio ele vai ditar aí o preço, né, através do consumo, que é o que a gente fala da oferta e demanda. E isso vai impactar na inflação. No primeiro vídeo a gente falou que a inflação, que a taxa Selic é um instrumento do governo para controlar a inflação. Então agora vamos, né, fazer o resumo, né, aplicar o resumo aqui. Como é que o governo usa, né, o Copom determina o aumento da taxa Selic para quê? Para inibir ou reduzir, né, o número de empréstimos, porque a taxa fica elevada e o número de empréstimos diminui, né, como a gente viu lá no primeiro vídeo. E reduzindo o número de empréstimos no mercado, né, reduzindo esse número de empréstimo, ele acaba reduzindo também o consumo. Os empréstimos diminuem e o consumo acaba também diminuindo porque tem menos dinheiro no mercado. E aí o preço dos produtos do mercado, né, os preços que o comércio acaba divulgando, ele acaba também diminuindo, né? Vou botar aqui, ó. Ele também diminui. Por que ele diminui? Porque a venda começa a diminuir e ele, para fazer o produto circular, ele tem que diminuir. Isso tudo está explicado lá no primeiro vídeo, por isso que eu estou falando um pouquinho mais rápido. Com isso, atinge-se o objetivo de reduzir a inflação, né? Bem fácil. Esse aqui, ó, é um exemplo do efeito borboleta da economia, né? Mexeu num ponto e toda uma cadeia é sensibilizada. Tá, e se o governo, né, o Copom resolver baixar a taxa Selic, que é o que está acontecendo agora, uma taxa histórica, né, de 6%, podendo ainda baixar mais. Bem, a gente sabe que se o Copom reduzir a taxa Selic, né, o que vai acontecer? Qual é a expectativa? Que os empréstimos aumentem, né, com uma taxa mais atrativa, porque esse é o objetivo. Tendo taxas mais atrativas, empresas pegam mais empréstimo, a gente vai ver exatamente sobre isso. Pessoas também, compra de veículos, compra de imóveis, o dinheiro começa a circular no mercado. Com isso, o consumo também vai aumentar, né? O consumo também aumenta. E aí entra um fator muito interessante. O preço vai aumentar? Pois é, ele tem uma tendência realmente a aumentar. Só que a gente vai ver alguns fatores que podem, né? Aqui é o efeito borboleta, que eu chamo da economia, porque a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Existem, claro, estudos e ferramentas para que aconteça o que se está planejando, mas nem sempre, né? Não depende só da ação do governo. Então, mas existe sim uma expectativa de que isso não ocorra. Mas, aumentando o preço, a gente sabe que aumenta a inflação. Ok? Então agora vamos sim ao tema do nosso vídeo, né? E para explicar, eu vou falar do como essa mexida aqui na taxa Selic influencia nos nossos investimentos. E quando a gente está falando de investimento, então eu vou fazer um pequeno parênteses para explicar o que é o CDI.
Porque muitos investimentos estão atrelados ao CDI. Então a pessoa fala 100% CDI. Tá bom, quanto que é isso, né? Eu quero desmistificar isso, porque foi uma coisa que, quando eu estava estudando, abriu os meus olhos e eu quero compartilhar isso com você. E para explicar isso, eu vou desenhar aqui um outro banco, tá? Porque o banco, esse CDI, nada mais é do que a taxa de empréstimo, do empréstimo que é feito entre bancos. O banco, isso mesmo, o banco empresta dinheiro para outro banco. E essa taxa é chamada de CDI. Agora você nem precisa saber muito bem o que é isso, a explicação. Eu vou até fazer um vídeo explicando mais sobre CDI, porque eu acho um assunto interessante. Agora, o que você precisa saber é que o CDI, ele tem um valor muito próximo da taxa Selic. E com isso, você já vai saber que 100% do CDI é quase 100% da Selic. Então, você está no rendimento de em torno de, no caso de hoje, no momento desse vídeo, em torno de 6%. Bem, agora, feito esse parênteses no investimento, que é muito interessante, importante, vamos voltar aqui a entender o impacto da taxa Selic nos nossos investimentos. A gente sabe que a taxa Selic baixando, aumenta a quantidade de empréstimos solicitados, aumenta. E, como eu disse, não são só pessoas que pegam, né, empréstimo. Quem pega empréstimo são as empresas. E quando as empresas começam a pegar empréstimos, o que ela está falando para o mercado, né? Indiretamente. Ela está falando para o mercado que ela está investindo, que ela está crescendo. Como? Através de empréstimos para poder crescer, criar novas fábricas, mudar a frota, fazer diversos outros contratações. Esses investimentos aqui dão um sinal ao mercado de que essa empresa vai crescer. Isso a gente chama de uma análise fundamentalista, ou seja, a gente olha os fundamentos da empresa, ela vai estar lá com olha o seu DRE, o seu patrimônio, o seu balanço patrimonial, ela vai ver que ela está endividada, sim, mas olhando, analisando o plano da empresa, você vai ver que ela tem uma estratégia de crescimento, é um investimento do tipo CAPEX, né? Um empréstimo do tipo CAPEX para crescimento. E isso leva o quê? Leva a um crescimento das ações da empresa. Por quê? Olha a oferta e demanda aqui de novo, né? A gente falou que quando há oferta, que tem muita gente comprando, o preço sobe, e quando tem pouca gente, o preço desce. Aqui tem muita gente que começa a ver as ações da empresa, essa empresa como interessante, e querem comprar mais ações. Muita gente comprando, o preço tende a crescer e as ações crescem. E aí um fenômeno muito legal, muito interessante. Quem mais começa a olhar para as empresas? Os estrangeiros começam a olhar para as empresas e começam a querer comprar ações também, investir naquela empresa. E aí eles estão operando com o quê? Com dólar. Só que aqui, para comprar as ações aqui, a gente precisa de real. Então o fenômeno que acontece é essa conversão de dólar para real e, de novo, oferta e demanda. Muito estrangeiro entrando com dólar no Brasil, muita oferta de dólar. Aí quem quer comprar o dólar faz o quê? Tem muita oferta, o preço vai cair. O preço vai cair. Então é muito comum ver, né? É claro que não é uma regra matemática, né? Mas o dólar baixando e a ação subindo. Principalmente nessas tendências realmente, né? Movimentos de tendência. Ou seja, realmente as empresas estão começando a investir, o dólar começa a entrar no país, reduz o preço do dólar e as ações começam a subir. Então, esse é um tipo de investimento que sofre impacto quando a taxa Selic reduz. E fundos também, né? Outros fundos, por exemplo, os fundos de ações, os fundos multimercado e também os fundos imobiliários. Esses são três tipos de investimento que sofrem impacto quando uma taxa Selic é reduzida. Mas por quê? Bem, fundo de ações, multimercado tem uma relação mais direta com investimento, com as ações, com bolsas, né? Agora, o fundo imobiliário, ele rentabiliza através de aluguéis, rentabiliza através também de incorporações, novos prédios. Quando a gente está falando de aluguel, o que acontece? Empresas investindo mais. Quando elas investem mais, empregam mais pessoas. Quando emprega mais pessoas, começa a ter mais dinheiro circulando e também mais empregados. Mais empregados precisa de mais espaço. Mais espaço, aluga-se novos escritórios.
e também com dinheiro, mais dinheiro circulando no mercado, são pessoas que são são potenciais pessoas para alugar novos imóveis residenciais também. Então isso tudo gera um círculo virtuoso muito grande que impacta diretamente no mundo imobiliário, tanto em aluguéis de escritórios quanto aluguéis de residência. Por isso, um dos motivos dele subir. Outra questão, empresas como construtoras também investem em novas incorporações, prédios comerciais e também prédios residenciais. Então, né, bem fácil de aceitar que esses rendimentos também tendem a subir. Agora, são investimentos, desculpa, investimentos que tendem a subir. São investimentos de renda variável. Por isso, é muito importante entender que existe o risco. E não existe uma matemática. Ah, baixou a taxa Selic, vai subir ação, vai subir fundos imobiliários. Não. Existe uma tendência que isso aconteça, existe uma perspectiva para isso. Já fundos de renda fixa, tesouro, tanto o Selic, por exemplo, né, quanto os pré-fixados, ele já tem uma tendência contrária. Ele vai ter uma tendência a reduzir. O mais fácil de ver isso é o próprio Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic vai ter essa visão? Porque ele está atrelado ao Selic. Então, se o Selic reduz, o Tesouro Selic também vai reduzir. O pré-fixado se você já contratou algum tesouro, né, pré-fixado, por exemplo, a 10%, e você carregar até o final, ele vai render 10%. Mas as suas novas aquisições dificilmente vai ser no valor, né, ele vai ser um valor mais próximo da taxa Selic. Ou seja, você não vai conseguir pegar novas opções de tesouro com rendimento alto. Por isso a gente fala da questão do balanceamento ou da diversificação. É importante você ter uma carteira em que você trabalhe com mais diferentes tipos de investimentos para ter esse equilíbrio. Agora, dois fatores são muito importantes. Primeiro, reserva de emergência. Ela deve continuar em investimentos de renda fixa, que você tenha uma liquidez rápida, que você não tenha oscilações, que, como eu disse, renda variável tem oscilação, mesmo numa tendência. Então, imagine que você precisa do dinheiro no momento que ela está descendo. Então, você precisa entender que a reserva de emergência ela tem que continuar sendo dentro de um fundo de renda fixa, um tesouro Selic, mesmo que o rendimento não seja o mais maravilhoso do mundo. E outra questão é respeitar o seu perfil. Se você é um perfil ultraconservador, você precisa entender que esses movimentos eles vão acontecer queda. E você precisa respeitar, né, a força do seu estômago, né, o quanto você vai conseguir aceitar uma desvalorização do seu rendimento. Bem, e agora para finalizar, vamos falar por que a inflação aqui, existe a expectativa da inflação não subir. Bem, existem dois fatores que eu gostaria de destacar. O primeiro é que as empresas elas estão investindo em crescimento. Então, ela quer ter o quanto mais estável a receita dela, melhor. Ela baixar preço pode levar a uma redução da receita dela, porque pode fazer com que o cliente fuja, né? Pare de comprar e acabe mexendo na receita. Então, esse é um ponto. Agora, um outro ponto mais relevante, da mesma forma que chega dólar, porque o mercado está ficando interessante, existem produtos, começam a entrar novas empresas no mercado, novos produtos começam a chegar, e aí, o que tem? A concorrência. E aí, com a concorrência, não tem jeito, né? Não adianta você aumentar o preço se tem um outro cara vendendo mais barato. Então, isso tudo, esse efeito borboleta aqui, é o que se espera acontecer para que a inflação não cresça. Bem, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse conteúdo tenha realmente valor. Eu acho esse conteúdo muito importante porque ele dá uma visão bem ampla do funcionamento da economia e abrange muito da nossa realidade em relação ao investimento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Muitas pessoas podem se beneficiar desse conteúdo. Não esqueça de dar o like, né? O like ajuda aqui o canal a crescer e também, né, mostra a relevância para o YouTube e ele mostra esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative também o sininho para você poder receber o terceiro vídeo da série e, claro, os outros vídeos que eu vou subir aqui no canal. Também nos sigam nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook e também no Instagram. Com os pés no chão, dê logo o seu primeiro passo.